Hoje a gente vai mergulhar numa análise de um documento com uma visão, digamos, implacável do filósofo Antônio Gramsci. A fonte não economiza nas palavras, viu? Apresenta um argumento forte, bem controverso. Vamos entender exatamente qual é a crítica. Pois é, o título da fonte já entrega o jogo, né? É uma declaração super provocadora que define o tom de tudo o que a gente vai explorar aqui. A ideia de que a genialidade do Gramsci foi usada para fins destrutivos. E para construir esse argumento, a fonte começa de um jeito interessante, pela biografia do Gramsci. Só que, claro, não há uma biografia neutra, de jeito nenhum. Cada fato é pensado e interpretado para reforçar uma tese central sobre as motivações dele. Então a fonte vai lá e seleciona alguns momentos-chave. A infância difícil, por exemplo, é vista como a sementinha do ressentimento. A filiação ao Partido Comunista, bom, esse é o caminho ideológico. E a prisão não é vista como um sacrifício de um mártir, não, mas sim como uma consequência natural para um conspirador que agia contra a ordem estabelecida. Então, chegamos ao ponto crucial do argumento da fonte. A filosofia do Gramsci, para esse autor, não é uma busca intelectual, sabe? Longe disso. É vista como uma consequência direta das frustrações pessoais dele. A teoria política seria, nessa visão, puro ressentimento transformado em sistema. E essa citação aqui, nossa, ela resume perfeitamente o veredito da fonte. A visão é categórica, sem meio termo. As ideias de Gramsci não libertam, pelo contrário, aprisionam o pensamento. Vamos ver agora como o primeiro argumento desenvolve essa acusação pesada. Bom, o primeiro grande ataque do texto vai direto num ponto que ele chama de desprezo de Gramsci pela liberdade. A tese aqui é que todo o projeto dele era, na essência, contrário aos pilares de uma sociedade aberta. Dá para ver bem nesse slide o conflito central que a fonte aponta. De um lado, a gente tem uma sociedade baseada na escolha individual, mercado, tradição, autonomia. Do outro, o que o autor descreve como o projeto gramsciano, a ideia de anular essa escolha pessoal e colocar no lugar uma tal de consciência correta, que seria imposta por uma vanguarda, uma elite intelectual. E essa ideia toda se baseia na afirmação do autor de que o Gramsci tinha, no fundo, uma visão bem elitista. O pressuposto seria que a população em geral não tem capacidade de pensar por conta própria e, por isso, precisa ser guiada por uma elite que sabe o que é correto. E olha só essa frase, ela sintetiza com uma força tremenda a interpretação do autor. Liberdade de escolha, autonomia individual, nada disso é visto como virtude. Pelo contrário, são vistos como obstáculos diretos ao projeto revolucionário que a fonte atribui ao Gramsci. Ok, então, se a motivação era o ressentimento e o objetivo era minar a liberdade, qual era a estratégia? Bom, a fonte argumenta que Gramsci desenhou um plano super metódico, a chamada ocupação cultural. O ponto-chave aqui, segundo o texto, é a mudança de tática. O autor defende que o Gramsci percebeu que a Revolução Armada, aquela tradicional, não ia funcionar se a cultura da sociedade continuasse a mesma. Então, a solução seria outra, uma guerra de posição, uma ocupação lenta, silenciosa, dos espaços que formam o jeito de pensar da sociedade. E aqui a gente vê em detalhes os alvos específicos que a fonte menciona. A ideia não é tomar o poder político de uma vez, mas sim capturar aos poucos os centros nervosos da cultura. As escolas, as universidades, a imprensa, as artes e até as organizações sociais e igrejas. E o julgamento do autor sobre essa estratégia é duríssimo. A fonte não enxerga isso como um ato de criação, vê como algo parasitário. Ou seja, uma força que não constrói nada novo, mas que se alimenta e se apropria das estruturas que já existem para seus próprios fins. E para ilustrar esse método, a fonte usa uma metáfora biológica muito forte, a da mosca. A estratégia não seria de confronto direto, mas de infestação. As ideias são depositadas, como ovos, nesses espaços culturais, e a repetição constante faz com que elas eclodam até que todo mundo ache que é normal. Então, o objetivo final, de acordo com essa análise, não é ganhar um debate de ideias com argumentos. Não. É chegar num ponto de saturação cultural onde as ideias contrárias se tornam simplesmente impensáveis. O autor chega a chamar isso de contaminação. E com isso, a gente vai chegando na conclusão do documento. Depois de traçar o perfil, a motivação e a estratégia, a fonte apresenta o seu veredito final sobre o legado de Gramsci. E tem mais. A fonte aponta uma última camada dessa estratégia, a manipulação psicológica.
A tática, segundo o texto, seria criar uma atmosfera de opressão constante, de conflito sem fim. O medo, a confusão, a culpa, tudo isso seria usado como ferramenta para paralisar a oposição e facilitar a submissão. E este slide aqui resume perfeitamente os rótulos que o autor cola em Gramsci no final. Cada um deles é uma peça desse quebra-cabeça crítico que o documento foi montando. Engenheiro da manipulação, o estrategista do ressentimento, a palavra brilhante até aparece, mas sempre com aquele asterisco, né? No sentido mais perigoso e destrutivo da coisa. No fim das contas, a conclusão da fonte é, na verdade, um chamado à ação. A liberdade de verdade, por essa perspectiva, só seria possível a partir do momento em que essas ideias são, primeiro, identificadas, depois confrontadas abertamente e, por fim, rejeitadas de forma consciente pela sociedade. E é assim que a gente termina essa análise. A fonte deixa uma reflexão final que é bem provocadora. Se a gente partir da premissa do autor de que a liberdade depende da rejeição dessas estratégias, a pergunta que fica no ar é: o que exatamente significaria confrontar essas ideias hoje, no nosso cenário cultural e intelectual? Fica aí a reflexão.